Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Ação. Hoje contaremos a história de Davi, uma figura muito importante nas Escrituras Sagradas, o rei mais conhecido na história da Bíblia. Se tornou o segundo rei do período monárquico em Israel. Antes de começarmos, eu peço que se inscreva no canal caso seja inscrito, marque o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. A história de Davi começa com seu nascimento em Belém. Por volta de 1040 AC, ele era o filho mais novo de Jessé, um dos personagens mais icônicos da Bíblia, sendo extraordinariamente reconhecido como o segundo rei do período monárquico em Israel. Reinando entre 1055 e 1015 AC, seu reinado foi marcado por uma série de eventos, incluindo conflitos e perseguições, mas também por conquistas notáveis e a organização dos serviços de incentivo ao Senhor. Em sua juventude, Davi era um jovem de boa aparência e cabelos ruivos que ajudava nas tarefas domésticas, incluindo o cuidado de ovelhas de seu pai. Embora o pastoreio possa parecer uma ocupação simples, Davi levava sua responsabilidade a sério e demonstrava coragem contra predadores como ursos e leões para proteger seus rebanhos. Mesmo quando estava ausente, as ovelhas estavam sob os cuidados de outro guardião. Além de suas habilidades como poeta e compositor, Davi também era um músico talentoso. Desde a tenra idade, ele foi convidado a servir o rei Saul como instrumentista. Saulo, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus devido à sua persistente desobediência, resultando em um tormento causado por um espírito maligno. Buscando pausa, Saulo solicita a presença de Davi, que toca a harpa, para confortá-lo em momentos de angústia. Davi desempenhava essa função com tal habilidade que conquistou o favor do rei, a ponto de Saul pedir a Jessé, pai de Davi, que permitisse que seu filho servisse como escudo e músico real. Após a separação de Saul como rei por Deus, o profeta Samuel foi comissionado para ungir um dos filhos de Jessé como novo rei. Inicialmente, Samuel presumiu que um dos filhos mais velhos e impressionantes de Jessé, como Eliabe, Abinadab e Samar, seria o escolhido por Deus. No entanto, Deus ensinou uma lição importante a Samuel, enfatizando que ele olha para o coração, não para a aparência externa. Quando Davi, o filho mais jovem e pastor, chegou, ele foi surpreendentemente escolhido pelo Senhor, demonstrando a profundidade da sabedoria divina em contraste com as aparências físicas. Um dos feitos mais notáveis de Davi em sua juventude foi a derrota do gigante Golias, um valente filisteu, desafiava diariamente o exército de Israel com sua arrogância. Nenhum soldado israelense estava disposto a enfrentar o gigante até que Davi, confiando em Deus e baseado em sua experiência em proteger os rebanhos de predadores, se voluntariou. Davi atingiu Golias com apenas um estilingue e uma pedra, derrubando o gigante e desencadeando pânico entre os filisteus. Este ato heróico trouxe fama a Davi, mas também despertou a inveja do rei Saul, levando a futuros conflitos. Saul procurava constantemente uma oportunidade para eliminar Davi, pois reconhecia que havia sido rejeitado por Deus e que Davi era o escolhido do Senhor, desfrutando de grande estima entre o povo. O temor constante de que Davi assumiu a liderança de Israel consumiu Saul. Em duas graças, Saul tentou atacar Davi com sua lança enquanto ele tocava a harpa. Reiteradas vezes, convocou seu exército para capturar e matar Davi, mesmo sendo um de seus mais destacados guerreiros. Davi foi perseguido por seu próprio sogro e líder por muito tempo. No entanto, apesar de todas essas provas, ele jamais conspirou contra a vida de Saul para tomar o trono, embora tivesse inúmeras oportunidades para fazê-lo. Davi demonstrou notável misericórdia ao poupar a vida de Saul em duas graças particulares. Esses atos refletiram sua generosidade e temor a Deus. Davi já havia sido ungido como rei, dia a dia, via sua confirmação como o próximo líder de Israel. Apesar da intensa perseguição de Saul, ele nunca buscou vingança ou justiça própria. Davi confiava que Deus agiria em seu favor, entendendo que não precisava recorrer à violência para alcançar o trono. Davi, acima de tudo, nutria um profundo temor a Deus. Ele reconhecia a unção de Saul como rei, um sinal de que Deus o havia escolhido para liderar naquele período. Davi demonstrou paciência ao esperar o tempo de Deus. Após a morte de Saul e de quase todos os seus filhos na sangrenta batalha contra os filisteus, a tribo de Judá ungiu Davi como rei. Inicialmente, ele reinou por 7 anos apenas em Judá, mas após a morte de Esbozete, filho de Saul, Davi se tornou rei de todo o território de Israel.
Davi reconhecia que sua posição como rei era um dom de Deus, o que o tornava humilde e confiante no Senhor em todas as suas ações. Durante seu reinado, Davi alcançou conquistas notáveis. Conquistou Jerusalém dos jebuseus e se transformou na capital de Israel. Levou a Arca da Aliança para Jerusalém e se alegrou em Deus por isso. Obteve inúmeras vitórias militares, expandindo o reino. Iniciados os preparativos para a construção do Templo do Senhor. O adultério de Davi com Batseba é um episódio profundamente triste em sua vida. Embora tenha sido um líder sábio, valente e temente a Deus, com notáveis conquistas contra seus opositores e a transformação de Jerusalém na capital religiosa do reino ao trazer a Arca da Aliança para a cidade, Davi, como todo ser humano, cometeu erros graves. Quando soube que ela estava grávida, em vez de lidar com a situação de maneira justa, tentou encobrir o caso e, quando isso falhou, tomou medidas drásticas providenciando a morte de Urias, o marido de Batseba. Este ato terrível não recebeu a aprovação de Deus, e Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Como consequência, o Senhor puniu Davi com a morte da criança resultante desse relacionamento. No entanto, Davi declarou profundas lamentações e voltou-se sinceramente para Deus. Essa atitude de Davi, de reconhecimento de suas falhas e busca por redenção, é evidente em muitos de seus salmos, notadamente no Salmo 51. Esses salmos refletem suas experiências, suas lutas e sua busca por Deus. Apesar de suas falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, devido à sua capacidade de arrependimento e busca por restauração espiritual. Isso ilustra a complexidade da natureza humana e a misericórdia de Deus na narrativa bíblica. A história de Davi é um exemplo de um líder que era poderoso, mas também humano, sujeito a falhas e redenção. Ele é considerado um dos maiores reis da história de Israel e é um dos personagens mais influentes da Bíblia, tanto por suas conquistas como por seus escritos e por sua conexão com a promessa de um Messias. Em um discurso solene à Assembleia, o rei Davi proferiu suas palavras com um tom de veneração: "Meus amados, é Deus quem escolheu meu filho Salomão, e somente ele." No entanto, Salomão é jovem e carece de experiência, enquanto uma tarefa grandiosa que temos diante de nós é monumental, pois estamos construindo um palácio não para os homens, mas para o Senhor, nosso Deus. Davi apresentou com a Assembleia a generosidade que havia proporcionada para o trabalho no templo de seu Deus. "Eu forneci recursos abundantes para a construção do templo do meu Deus, incluindo ouro, prata, bronze, ferro, madeira, ônix para engastes, turquesas, pedras de vários núcleos e toda a gama de pedras preciosas, além do belo mármore." Profundamente tocado pelo amor ao templo de Deus, Davi anunciou um ato de entrega ainda mais significativo: "Neste momento, de minhas próprias riquezas, eu ofereço ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já entreguei para este sagrado lugar." Com uma demonstração de generosidade avassaladora, ele concluiu: "Apresento, portanto, uma oferta de 100 toneladas de ouro puro, extraída de 5 Ofir, e 245 toneladas de prata refinada, destinadas ao revestimento das paredes do templo." Davi não parou por aí, pois sua oferta também se estende ao talento humano. Isso é para sustentar o trabalho das artes, tanto em ouro quanto em prata, e para apoiar todos os que estão envolvidos nesta sagrada tarefa. Assim, eu ganhei a todos aqui reunidos. Quem, hoje, está disposto a fazer contribuições ao Senhor? Diante da exortação do rei, os líderes das famílias, chefes das tribos de Israel, comandantes de 1.100 e os oficiais encarregados das ações reais oportunas se manifestaram. Unidos por um senso de propósito e compromisso, eles ofereceram de coração. E as dádivas que ofereceram foram grandiosas, revelando uma generosidade sem precedentes. Para a construção do templo de Deus, eles doaram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro. Também, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, e até 3.500 toneladas de ferro. Não apenas materiais preciosos, mas também pedras preciosas foram compostas. Aqueles que possuíam gemas de valor as entregaram para os tesouros do templo do Senhor, sob a responsabilidade de Jeiel, o Gersonita, o fiel guardião de nossos tesouros sagrados. A atitude generosa de seus líderes trouxe uma onda de alegria entre o povo, pois eles fizeram suas ofertas de livre vontade e com um coração sincero diante do Senhor.
Nesse momento de unidade e generosidade, a alegria também transbordou no coração do rei Davi. Davi louva o Senhor. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: Louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. A coroação de Salomão e o legado de Davi. No dia seguinte, o povo prestou homenagem ao Senhor, oferecendo sacrifícios que incluíam 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e outros atos de espírito, em nome de todo Israel. O ambiente estava repleto de júbilo e celebrava, enquanto compartilhavam uma refeição festiva na presença do Senhor. Pela segunda vez, ungiu-se Salomão, filho de Davi, como rei, diante do Altíssimo, e também consagrou Zadok como sacerdote. Salomão substituiu o trono do Senhor, sucedendo seu pai, Davi. Seu reinado próspero e o povo de Israel na era real. Todos os líderes, heróis e filhos do rei Davi prestaram juramento de obediência ao rei Salomão. Deus abençoou Salomão de maneira extraordinária, concedendo-lhe uma glória e um esplendor que superaram todos os reis anteriores de Israel. O fim do reinado de Davi. Davi, filho de Jessé, governou com autoridade sobre todo Israel por um total de 40 anos. Ele reinou durante 7 anos em Hebrom, posteriormente, por mais 33 anos em Jerusalém. Davi viveu uma vida longa, desfrutando de prosperidade e honra em seu velhice. Seu filho Salomão o sucedeu como rei. Os registros detalhados do reinado de Davi, desde o início até o fim, foram cuidadosamente documentados nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Esses relatos abrangem todos os eventos relacionados ao seu reinado, ao povo de Israel e aos reinos vizinhos, preservando o legado do ilustre rei. Espero que tenham gostado da história de Davi. Gratidão e até o próximo vídeo.